obrigado. Boa tarde a todos, então. Eu me chamo Matheus Novialves. Estou aqui hoje para fazer a defesa da minha dissertação de mestrado, que tem como título Metodologia Integrada de Avaliação de Risco em passagens em nível no Brasil. Então, o transporte ferroviário, né, ele desempenha um papel estratégico na economia global. Ele representa mais de 50% das cargas em um dos principais países, economicamente falando. E no Brasil, a relevância desse transporte ela remete ao contexto histórico, né, principalmente antes do desenvolvimento rodoviário do país, em que era muito utilizado esse modo de transporte e hoje ainda, né, segue com uma infraestrutura robusta que é utilizada para transporte, né. Já passando ao ponto central do nosso trabalho, então, ele é voltado para as passagens em linha. Então, essas passagens elas são interfaces complexas, onde a rodovia e a ferrovia se cruzam, né, no mesmo nível geométrico, gerando, então, esse ponto de conflito entre os dois modos. Isso gera um alto potencial de acidentes, né, apesar de a frequência deles não ser tão alta. Quando acontece um acidente, ele tem impactos humanos, econômicos e ambientais bem graves. E esse contexto, né, nos traz um desafio multifatorial, então, de poder correlacionar diferentes tipos de risco que exige uma abordagem integrada de avaliação. Na questão de segurança, então, a gente tem algumas lacunas no contexto brasileiro, principalmente. Né? A gente tem a produção acadêmica fragmentada, em que não são dados confiáveis e, muitas vezes, eles não têm uma coordenação, né, entre autoridades que limitam essas políticas. E essas análises, então, de seguridade, impacto e econômica, elas têm esse problema na nossa gestão. Também a gente encontra escassez de tecnologia de proteção em áreas com postura limitada e a necessidade, então, de metodologias que adaptem esse contexto brasileiro para poder avaliar o risco nesses pontos. Isso tudo nos traz a nossa questão de pesquisa, então, né, como metodologia integrada de avaliação de risco pode contribuir para a identificação, priorização e mitigação dos riscos em passagens em níveis ferroviários no Brasil, e considerando esses fatores, então, né, técnicos, físicos e comportamentais, de forma integrada. Nosso objetivo geral, né, com base nessa questão de pesquisa, é desenvolver essa metodologia integrada, né, para avaliação de risco, considerando esses fatores novamente, físicos, técnicos e comportamentais, bem como a exposição ao risco, de modo a permitir a hierarquização e priorização das passagens, né, para a intervenção no âmbito da rede ferroviária, buscando, então, um índice global de risco dessas passagens. Nossos objetivos específicos, então, são sistematizar riscos, então, organizar esses riscos que a gente encontra na literatura, principalmente internacional, para poder utilizar o nosso trabalho, validar a aplicabilidade desses riscos, então, identificar dentro dessa lista de riscos quais deles são aplicáveis ao nosso contexto, avaliar quantitativamente, então, mensurar esses riscos através de indicadores observáveis e análise de exposição, integrar o índice global, que é nada mais do que juntar todo esse contexto, né, dos riscos, as suas medições, tudo num índice global para poder determinar qual passagem é pior em relação às outras, e aplicar tudo isso no estudo de caso no Rio Grande do Sul. Então, essa apresentação está organizada numa introdução que já foi realizada, né? Depois disso, a gente tem a fundamentação teórica, 3 artigos em sequência que foram desenvolvidos, e uma conclusão que a gente reúne todos os nossos achados dentro da pesquisa. Fundamentação teórica, então, essa a primeira parte da nossa dissertação, né? Ela é uma base conceitual para apresentar um pouco das passagens, do contexto, e nos guiar, né, com as próximas etapas. Novamente, então, o conceito de passagem em nível, né, que são esses locais onde a ferrovia e a rodovia se encontram. Esses pontos, né, são interfaces diretas entre os modos de transporte, e eles não têm separação física, o que faz com que os fluxos ferroviários e rodoviários eles tenham essa alta densidade, principalmente para o usuário da rodovia, né, que é, nesse caso, o veículo de menor porte. Em questão de acidentes e passagens em nível, né, a gente tem em torno de 300 mortes anuais na Europa, relacionadas a passagens em nível, né, 1/3 dos acidentes em ferrovias. A gente tem em torno de 250 mortes anuais nos Estados Unidos, também voltado com média, né, de 2 mil acidentes por ano em passagens em nível. E esses eventos são, normalmente, de alta severidade, né, apesar de não ter frequência frequente, quando eles acontecem, eles movimentam uma grande carga, né, acontece um acidente muito mais grave. No Brasil, esses dados eles não são tão difundidos. Quando a gente busca nas bases oficiais, como a NTF, a NTT, a
A gente não encontra esse dado específico sobre o Brasil. Quantos acidentes de passagem livre tem no Brasil por ano? A gente encontra acidentes gerais na área ferroviária, mas nenhum deles é direcionado a esse aspecto específico. Então, com base nessa base conceitual, a gente elaborou nosso primeiro artigo, que é a revisão sistemática de literatura. Esse artigo buscou, então, consolidar esses conhecimentos sobre ferrovias para poder nos dar base, né, principalmente em relação aos riscos para as próximas etapas. A nossa metodologia, então, de revisão, ela seguiu um modelo Prisma, em que, primeiramente, a gente desenvolveu uma string, né, uma string de busca, que foi utilizada em 3 bases de dados, a Scopus, Insight Direct e Emerald. Novamente, depois a gente tem a filtragem, então, dentro das bases, utilizando filtros como nos últimos 10 anos, filtros de artigo científico, entre outros. E depois a parte de seleção. Na parte de seleção, a gente eliminou os artigos publicados, a gente fez leitura dos títulos, dos resumos, e posteriormente dos trabalhos complexos daqueles que foram selecionados. Né? 38 artigos, então, foram selecionados para essa revisão. Eu esqueci de mencionar anteriormente, este artigo aqui já se encontra na segunda etapa de revisão dos revisores. Ele está publicado na revista Journal of Rail Management and Management. E então a gente também fez, com base nessa revisão, a distribuição geográfica dos nossos artigos selecionados. Então, a gente viu que a concentração ela está em países desenvolvidos, principalmente Austrália, Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia, repetindo essa estrutura mais completa de pesquisa também, né? E a gente encontrou uma lacuna muito importante na América Latina e na África, em que não são encontrados estudos referentes a esse tipo de análise, ou pelo menos não estudos nas bases que a gente utilizou na revisão. A gente também fez um estudo da evolução temporal dessas pesquisas, através das palavras-chave, né? A gente vê que entre 2017 e 2018, os aspectos comportamentais dos usuários, eles são mais difundidos nas pesquisas. Enquanto que, no período recente, a avaliação de risco e prevenção de acidentes é o foco, e as tendências, né, são soluções tecnológicas e sistemas emergentes, inteligentes, que podem ajudar nessa avaliação, né, de forma mais prática e eficiente. Também, dentro da revisão, a gente buscou entender os tipos de passagem que a gente encontrava na literatura, né? A gente separou em 3 tipos principais encontrados, que são as passagens ativas, com esses equipamentos automatizados, né, como barreiras, sinais e sistemas sonoros. As passagens passivas, onde a sinalização estática, né, a única sinalização presente, ela não tem sistemas automatizados. E as passagens híbridas, que combinam elementos de ambas, né? Entre as passagens híbridas, a gente destaca 3 que foram as que mais apareceram, né, como a de controle manual, automatizada e especializada, no caso de pontos ou passagens dentro do âmbito urbano. Já passando então para os nossos riscos, o que a gente encontrou em relação à revisão relacionado a isso, né? Cada uma das passagens a gente fez uma análise de riscos que relacionavam cada risco com uma passagem específica, e dentro desses riscos a gente encontrou alguns ali que eu vou mencionar, como violação de sinais, pacientes de motoristas, excesso de confiança, nos riscos comportamentais, nos riscos técnicos. A gente encontrou falhas em sistemas no geral, né, tanto sistemas automáticos quanto falhas em barreiras e tudo mais. E nos riscos físicos, então, a gente encontra obstruções na via, geometria inadequada, iluminação de idade restrita, né? Além de condições climáticas que também fazem parte desse risco e apareceram na revisão. Para, então, quantificar esses riscos, né, medir esses riscos, a gente identificou que alguns deles são qualitativos e quantitativos, né? Qualitativos, principalmente os riscos comportamentais, onde a gente precisa aplicar questionários, entrevistas, para entender como o usuário percebe o risco na passagem. Métodos quantitativos, né, relacionados às falhas, a volume de tráfego, de veículos, enfim, que podem ser numerados, né, através de metodologias específicas. E tecnologias emergentes, onde a gente utiliza algumas análises de vídeo, e times digitais também para coletar dados, né, através de simulações. As metodologias mais usuais de avaliação de risco que a gente encontra na revisão são modelos estatísticos de regressão, simulações computacionais, ferramentas multicritério, análises comportamentais e avaliações híbridas, onde mais de uma dessas metodologias são combinadas para chegar no mesmo objetivo. Com essa revisão, então, a gente identificou, ao final dela, né, que a integração de variáveis é necessária. Então, a gente precisa que os métodos eles precisam contemplar todas as variáveis possíveis para poder ter essa resposta prática. Tem alguns fatores demográficos que elas precisam ser ainda mais aprofundadas, né, em relação aos grupos comportamentais, como eles entendem o risco,
seja grupo de motoristas de automóveis ou motoristas, os maquinistas, no caso. Tecnologias emergentes ainda são pouco utilizadas, então a gente precisa também identificar como utilizar essa tecnologia, que é mais recente, para nos ajudar nessas avaliações, e os contextos regionais também, que é um outro detalhe importante, né? Onde a gente não encontra esses artigos relacionados à América Latina e África. Com isso, a gente passa então para o nosso artigo 2, né? Com essa base toda que a gente tinha da revisão, a gente conseguiu mapear esses riscos e a gente utiliza essa base, o artigo 2, onde a gente tem o objetivo de identificar e priorizar os riscos. Essa fase, então, ela foi aplicada a essa metodologia, que é dividida em duas fases principais. A fase A, em que eu aplico a técnica Delphi, e a fase B, em que foi aplicada a fase HP, que é um outro método que a gente utilizou também. Na fase da técnica Delphi, então, né, a gente teve um painel de especialistas compostos por 41 profissionais ferroviários, né, e 28 usuários diretos, como maquinistas e motoristas dos automóveis, né, com cobertura nacional de mais de 12 estados, dentro desse questionário de resposta. Esses respondentes, eles seguiram um processo interativo de 2 rodadas, né, em que a primeira rodada de questionários, eles deveriam apontar os riscos que eles entendem presentes na nossa análise, além de poder também apresentar novos riscos. E numa segunda rodada, então, era uma rodada de seleção dos riscos para buscar um consenso mínimo de 50%. A técnica Delphi, ela tem essa característica, né? O primeiro questionário, ele alimenta o segundo, para que os respondentes consigam entender como foi a resposta do grupo geral, né? Além disso, também, a gente tem, então, os resultados relacionados aos riscos, né? A essa seleção dos riscos. Então, a gente tem aí integridade restrita, geometria inadequada, a não conformidade funcionais, diversos riscos que foram selecionados, então, que tiveram esses 50% mais de consenso. É importante salientar nessa fase que, por mais que a gente tenha o risco, por exemplo, de visibilidade com 100% de consenso, não quer dizer que ele é o mais importante. Ele só está sendo considerado por todos os especialistas que responderam o questionário. Então, dentro dos questionários também a gente fez uma análise, através de algumas perguntas, da percepção de risco desses usuários, né, desses especialistas, como eles acreditavam que o risco aparecia nas passagens individuais e na percepção geral de risco de toda a malha. Né. Esse também foi um questionário que utilizou essa mesma amostra, né, então a amostra foi abrangente da mesma forma, e as percepções, né, homogêneas, ela revelou a ausência de diferença significativa entre os grupos. Ou seja, essa é uma resposta muito importante para a nossa fase HP. Porque no HP a gente precisa reunir também especialistas para responder. O nosso HP era uma pesquisa grande, né, longa, então a gente tinha um respaldo caso a gente conseguisse uma amostra representativa de cada um dos especialistas, já que a opinião deles converge para o mesmo ponto. Então, com isso foi aplicado o HP, né, o fase HP, ele é aplicado através de comparações espalhadas, né, em que a gente primeiro fez comparações entre os grupos de risco, comportamental, físico e técnico, e depois a gente fez comparações entre os riscos de cada grupo. Né. Toda essa comparação, ela nos trouxe uma estatística bem robusta, e isso foi utilizado, então, a técnica fase para analisar. Então, a gente tinha etiquetas linguísticas na etapa do HP, e elas foram transformadas em valores numéricos, através da triangulação fase, para que a gente tivesse mais precisão, né, e captasse a subjetividade entre as respostas dos participantes. Essa etapa do HP, então, a gente tem 13 especialistas que responderam, ele também com a abrangência nacional, né, que nos forneceram esses dados. Com isso, então, a gente tem o resultado, né, na nossa etapa de HP, com os pesos relativos dos grupos de risco. Então, a gente vê que o grupo comportamental ele é o grupo com maior risco, de acordo com os especialistas, né? O risco de violação de barreiras, né, ele é o maior, com 17%. Esse risco é relacionado à sinalização, né, a sinalização geral, com respeito à sinalização. E a gente tem ali depois, nos riscos físicos, a possibilidade restrita também, com certo destaque nesse grupo de risco. Né. O risco de geometria inadequada, então, foi o pior risco avaliado, com 3,64%. Né, então, ele tem menos importância do que os outros dentro dessa avaliação. Ainda, para fazer uma análise de contexto geral, né, a gente fez a curva ABC, em que 2 riscos eles aparecem como fatores de maior importância, que são a violação de barreiras, né, de sinalização, e o excesso de confiança.
São os dois riscos comportamentais de maior importância. E depois a gente tem ali na classe B e C o restante, né, dos nossos riscos, em que fazem essa função, né, riscos comportamentais operacionais na classe B, e na classe C, riscos físicos e técnicos, principalmente, né, que já não tem risco comportamental, que ficaram mais bem avaliados dentro da importância. Passando então para o nosso artigo 3, esse artigo ele é relacionado então ao framework de avaliação. Esse aqui é um artigo que basicamente conecta com o trabalho. Então, a partir de todos os dados coletados anteriormente, a gente monta a metodologia para poder ser utilizada na avaliação. A estrutura desse terceiro artigo é a seguinte, né? Ela apresenta primeiramente os riscos com os seus pesos e, a partir dos riscos, a gente define os nossos indicadores de risco. Toda a fase dos indicadores ali, que é a etapa 1, 2, 3 e 4, ela é composta por guia de avaliação de risco. Então, esse guia ele foi separado em 4 etapas principais, né? Ele tem mapeamento, onde se definem as passagens avaliadas, caracterização, onde elas são caracterizadas, né, de acordo com o tipo de cada passagem, e a exposição dos indicadores, que vão ser mencionados um pouco mais aprofundadamente nos próximos slides. A exposição, então, ela foi avaliada através de 5 matrizes específicas. Essas matrizes elas foram elaboradas através de conceitos de interseções rodoviárias, em que a gente consegue analisar a probabilidade consolidada e o impacto potencial. Então, para chegar nessa última matriz que a gente está vendo aqui no slide, primeiramente a gente fez o tempo de exposição, que era uma das matrizes, em que era relacionada ao comprimento da passagem com o número de vias férreas, a intensidade de interação, que era o volume de tráfego rodoviário e ferroviário. Então, essas duas matrizes, que são desses dois pontos, convergem com uma matriz de probabilidade. E depois a gente tem uma quarta matriz que é de impacto potencial, em que é analisar a velocidade dos trens e dos veículos. E essa matriz, então, entra como impacto potencial na matriz final, né? Cada uma dessas matrizes anteriores, ela é de etiquetas linguísticas também, com as etiquetas que estão mencionadas ali na imagem, e depois elas dão um valor final numérico. Esse valor numérico, ele não segue uma escala linear, porque justamente foi utilizado essa base metodológica de interseções rodoviárias, em que, a partir de um certo momento, o risco muito alto extrapola os valores. Então, a gente vai chegar num valor muito mais alto no final, mesmo que a diferença de casa seja de 5 para cada lado. Além disso, também, dentro do guia, a gente tem os indicadores de avaliação de risco. Esses indicadores, então, eles foram buscados através de manuais, de guias, de documentos técnicos, não fazem parte da revisão inicial, porque na revisão a gente se ateve, né, a artigos científicos. Então, para relacionar cada um dos riscos que a gente tinha na etapa anterior com os indicadores, a gente fez essa busca aí por manuais e guias, né? A gente tem 3 indicadores comportamentais, né, que são taxa de violação de barreiras, falha, verificação de trem e desatação do motorista. 4 técnicos, com as condições de alertas, pavimento, barreiras, sinalização estática. E 7 físicos. Cabe destacar que dos 7 físicos, só um deles, que é só um dos riscos que é a geometria inadequada, ela tem mais de um indicador. Na geometria, a gente tem 4 indicadores que são afastamento da via, altura do perfil, né, de cruzamento, rampa e ângulo entre via e ferrovia. Porque para compor esse risco, a gente usaria de mais análises através dos indicadores. Os outros indicadores são obstáculos na via, né, iluminação, distância e visibilidade. São os outros obstáculos que a gente, os outros indicadores que a gente selecionou para os nossos riscos. Então, né, passando ao nosso estudo de caso, então, quando a gente tinha toda essa parte anterior montada, a gente foi coletar os dados e a gente começa, então, pelo mapeamento, né, que era a primeira etapa. A gente selecionou 4 passagens, tá? Uma em Tupanciretã, que é uma passiva em rodovia, uma passagem em Santa Maria, que também é passiva, só que em via urbana arterial, uma passagem em Santa Maria clandestina, uma via local, e uma passagem em Pelotas, que é uma passagem ativa em via arterial urbana também. Ali é o mapa da localização delas geograficamente. E então, passando as passagens, né? A primeira passagem de Tupanciretã, ela tem uma especificidade, né, por isso ela foi selecionada, porque é uma passagem passiva em ambiente rodoviário. Então, o fluxo de veículos é alto, as velocidades também são altas, e a passagem só apresenta elementos físicos de sinalização, o que é bastante incomum
dentro desse tipo de passagem, né? A passagem 2, então, Santa Maria, passagem passiva, ela é uma passagem passiva tradicional também, com sinalização estática apenas, e ela apresenta uma via urbana, né, que conecta dois bairros importantes da cidade, com fluxo também um pouco alto de veículos, mas com velocidades menores. A passagem 3, Santa Maria, essa é uma passagem que não existe em nenhuma outra literatura, uma passagem específica da situação brasileira em relação às ferrovias, que é a passagem clandestina. A passagem que foi criada uma comunidade que mora ali no entorno e faz uma conexão entre essas casas e uma via coletora, né, que eles usam para chegar no centro da cidade. Então, essa passagem ela não tem sinalização nenhuma, ela não tem infraestrutura nenhuma, e ela tem um movimento de veículos que passam nela, além da possibilidade de ter alguns estacionamentos, como dá para ver na foto, de alguns veículos estacionados. E a última passagem ativa de Pelotas, ela apresenta os elementos ativos, é a única da malha do Rio Grande do Sul que apresenta esse tipo de elemento. Ela apresenta um semáforo como um elemento ativo, apesar de não ter nem barreiras físicas e nem sinais sonoros. Ela tem só esse elemento como elemento ativo, e o operador operador ferroviário aqui da região considera ela como uma passagem ativa. Então, com base nas 4 passagens que a gente fez, né, a gente buscou análise de exposição, análise dos indicadores, e a gente tem os resultados aqui através dessas 2 análises. O primeiro aqui, o índice em amarelo mais fraco, vocês podem notar aí, é o índice através do TOPS, que vem dos indicadores de risco, ou através dos riscos que a gente tinha antes, né, os 11 riscos. Vocês podem ver aqui que a passagem clandestina ela tem maior risco entre todas as avaliadas dentro dos seus riscos selecionados. Já ali a segunda coluna, em laranja, um pouco mais fraca, ela é relacionada à exposição ao risco. Então, das passagens que a gente avaliou, a passagem de Tupanciretã tem maior exposição ao risco porque ela é uma passagem passiva em ambiente rodoviário. Eu falei, ela tem essa exposição ao risco mais alto. Porém, nenhuma das duas é a que tem maior risco. A passagem de maior risco é a passagem ativa em Pelotas, porque ela tem uma média entre esses 2 valores. Né? Vale salientar que a passagem ativa em Pelotas, como a gente fez a avaliação do guia, ela deveria ter barreiras físicas e deveria ter sinais sonoros, como passagem ativa, para complementar essa passagem. Como ela não tem, esses 2 riscos eles ficaram com o risco máximo. E por conta disso, né, que ela pode ter elevado o seu risco através dos indicadores do TOPS, e por isso ter ficado também com a média maior que o restante das passagens avaliadas. Depois que a gente fez esse primeiro resultado, a gente buscou fazer algumas simulações para entender o que poderia mudar em relação a cada passagem, se a gente fizesse uma análise diferente, e também para poder ver a sensibilidade do método, né, ver se ele era sensível a mudanças. Então, a gente primeiro testou a passagem ativa de Pelotas com todos os dispositivos plenamente operacionais. Depois, a gente testou na simulação 2 a passagem clandestina Santa Maria, com uma reclassificação em relação à sua exposição, que no momento é baixa, porque ela é uma passagem em local, trocando essa exposição um pouquinho para ver como ia funcionar se ela tivesse essa alteração. Depois a gente testou na passagem de Tupanciretã uma melhoria de infraestrutura apenas, porque era uma das questões que mais apontava risco. E na simulação 4, a gente alterou a funcionalidade da passagem de Tupanciretã, fazendo com que ela fosse ativa em vez de passiva, e avaliando como ela poderia se comportar. Os resultados das simulações, então, né, eles estão aqui. Na simulação 1, que a gente testa os sinais plenamente funcionais em Pelotas, a gente nota que ela não é mais a mais arriscada, ela baixaria o seu índice de risco para o segundo lugar. Então, só de ter os elementos presentes, ela já seria uma passagem de menor risco. Na simulação 2, na clandestina, a gente testou uma pequena alteração na exposição, a gente aumentou um pouquinho do fluxo ferroviário e também a alteração da via que faz o cruzamento, e ela extrapolou muito isso, ela foi com um índice de risco muito alto e virou a primeira passagem de maior risco, porque ela tem um risco muito alto por ser clandestina. Então, se a gente aumentar essa exposição dela, ela vai ficar com certeza bem arriscada. Depois a gente testa a Tupanciretã com essas melhorias de infraestrutura e a gente notou que melhorias em riscos não tão importantes, no caso da nossa avaliação, não fazem tanta diferença. Então ela ganhou alguma melhoria, mas não foi nada tão grande a ponto de alterar a classificação dela entre as outras. E depois a gente testou também, né, com esse teste da passagem de Tupanciretã sendo considerada ativa, a gente verificou que ela também extrapolaria o risco, porque ela deveria ter elementos ativos, já que ela é uma passagem de alta exposição,
ela não tem esses elementos, então esse risco foi elevado e ela se tornaria passagem de maior risco. Então, buscando um pouco de cada um dos artigos, né, para concluir cada um deles, a gente viu que no artigo 1 essa abordagem integrada é necessária, né, para a gente poder ter essa análise abrangente e prática com essas respostas que a gente poderia utilizar na área diretamente. Ainda existe essa lacuna importante no nosso país, no nosso continente e também na África, onde a gente vê que a tecnologia ela não ainda é desenvolvida pensando nesses pontos de cruzamento. E essas metodologias líquidas e simulações podem vir a ser muito úteis para melhorar essa avaliação de risco nas passagens. No nosso artigo 2, a gente verificou que o comportamento humano ele é crucial, e isso é uma resposta muito interessante do trabalho, porque dentro das nossas metodologias no Brasil hoje, nenhuma delas avalia comportamento. Todas elas avaliam o sistema da parte técnica e a parte física, e o comportamento é excluído. Então, aqui deu para ver que ele é muito importante, né? Novamente, essa intervenção tem que ser integrada, então não adianta só intervir no aspecto físico, no aspecto técnico, tem que ser em todos os aspectos para poder ter esse ganho, né, de forma completa. E esses pesos eles podem se tornar uma ferramenta de gestão muito importante, já que a gente consegue ranquear, né, quais riscos eu tenho na minha passagem como mais preocupantes. E no artigo 3 também, né, como o artigo 2 ele também tem essa relação de pesos, os ganhos também são muito próximos, porém aqui a gente já está falando da parte mais prática dessa aplicação, em que o framework ele consegue pegar essas informações dispersas de dados de passagens, dados de exposição, e condensar tudo isso num índice comparável, né? Ele pode dar suporte à decisão, então a gente viu que se nas simulações de intervenções, a gente sabe qual passagem melhoraria em relação à malha. Então, se tu aplica ele em mais de uma passagem, consegue ver que se eu melhorar isso, como é que fica a minha malha como um todo, né? E, como próximos passos, né, é exatamente isso, a gente poder aplicar a mais passagens em diferentes regiões, e aí poder avaliar como um todo, né, esse setor e melhorar todo esse contexto de segurança. As principais contribuições, então, dessa dissertação, né, cientificamente falando, é essa metodologia integrada, né, articulando riscos, indicadores e exposição. Ela traz uma metodologia que consegue, né, pegar essas coisas, essas questões alimentadas da literatura e unificar. E esse framework ele é adaptável, então poderia aplicar em diferentes contextos, diferentes passagens, tendo coleta de dados, poderia aplicar em qualquer tipo de passagem em livre. Dentro das contribuições práticas, né, essa é uma ferramenta robusta para a classificação das passagens, então a gente consegue, talvez, direcionar qual a melhor classificação para uma passagem, vendo o risco dela. Então, talvez as melhorias não é só em relação a ela mesma, mas deveria trocar o tipo dela para poder trazer melhorias contínuas. O suporte à priorização de investimentos, né, que é justamente isso, poder direcionar melhores recursos, e as intervenções seriam mais eficazes para cada tipo de passagem. Como implicação de prevenção de segurança, a gente tem essa priorização objetiva, que é basicamente verificar esses critérios que eles podem ser comparados para a alocação de recursos e identificar onde fica melhor o dinheiro alocado para a melhoria. Esse diagnóstico, então, que ele traz essa compreensão de por que cada passagem é mais crítica, a gente consegue voltar um pouquinho nos passos e entender por que essa aqui está dando mais risco ou por que ela está dando menor risco. E esse planejamento preventivo, que é basicamente as simulações testando essas melhorias que poderiam vir a serem elaboradas, ou como no caso do nosso teste, na simulação da passagem clandestina, se fosse piorado o nosso ambiente, como que isso representa o risco do futuro, né? Como direções futuras, então, da nossa dissertação, a gente aponta a expansão geográfica, trazendo maior número de passagens, maior número de regiões, avaliando, talvez, a malha como um todo. Trazer, se a gente tivesse dados de séries temporais, porque hoje não são disponíveis, mas se a gente tivesse esses dados, eles poderiam ser aplicados na metodologia para avaliar melhor ainda, né? Análise de custo-benefício, então, como esse método a gente poderia analisar a melhor alocação de recursos, como eu já falei anteriormente, e modelos dinâmicos, né? Desenvolver modelos a partir desse que podem avaliar as passagens em tempo real. Então, a gente tem, por exemplo, os dados de exposição que foram apresentados, eles são dados fornecidos pela operadora, mas não são dados diários, do dia a dia. Então, daqui a pouco, se a gente tem uma diferença de velocidade, no dia, condicionamento, a gente pode avaliar isso em tempo real, para um ganho muito maior para a segurança ferroviária.
As considerações finais do trabalho, então, né, a gente tinha como objetivo desenvolver esse método, e essa pesquisa desenvolveu a metodologia que tinha sido proposta. Ela foi capaz de articular, né, os três grupos de risco, físicos, técnicos e comportamentais, com indicadores mensuráveis e com a exposição ao risco. Então, ela supera essas abordagens fragmentadas que a gente encontra, que avaliam apenas algumas das coisas, como o caso da metodologia brasileira, que só avalia o sistema, o aspecto físico e técnico, e, né, traz essa classificação de passagens e orientação à decisão de investimento, né, onde ser investido ou não, para que tenha esses ganhos e melhorias no sistema. Eu agradeço a todos então pela atenção, fico aberto a perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. Eu vou ficar dentro do tempo. Se puder tirar aí a tela cheia e colocar de novo aí. Isso. Deu 35 minutos. Então ficou bem dentro do tempo. Eu acho que talvez, não sei se fica bom de repente para a professora Luísa, você parar de compartilhar a apresentação, se de repente o professor pedir, a gente pode compartilhar novamente, seria melhor. Então, muito obrigado, Matheus, aí, por ficar dentro do tempo, né? Então, já na sequência, passamos para a segunda parte do momento, né? Em que já começamos com a arguição.